20 de julho de 1944. Poucas horas antes, oficiais alemães tentaram explodir Adolf Hitler em seu quartel-general, a Toca do Lobo. A bomba detonou, o teto desabou, mas Hitler sobreviveu. Por que o ditador não interrompeu a agenda? A resposta é simples: ele precisava projetar poder absoluto. Enquanto os escombros ainda fumegavam, Hitler recebeu Benito Mussolini na estação de trem. No vídeo da época, nota-se, as mãos de Hitler tremem, mas o rosto permanece rígido. À primeira vista, um encontro diplomático de rotina, mas na prática, o início de uma limpeza sangrenta dentro do próprio exército. Enquanto apertava a mão de Mussolini, Hitler já assinava ordens para a caçada humana mais brutal da história nazista. Ele queria cada traidor morto. Os eventos aceleraram. Entre os alvos principais estava um general condecorado, um homem que comandou centenas de milhares de soldados na máquina de guerra alemã. Seu nome, Erich Höppner. Höppner não era um amador. Ele era um mestre da tática de blindados, mas ele cometeu o erro que Hitler nunca perdoava. Ele priorizou a vida de seus homens em vez das ordens delirantes de resistir até o último homem. No quadro das investigações, o nome de Höppner apareceu circulado em vermelho nos documentos dos conspiradores. Não havia margem para erro. A Gestapo não apenas o prendeu, eles o humilharam. Tiraram seu uniforme, confiscaram suas medalhas e o jogaram em uma cela fria de concreto. No tribunal, o som dos gritos do juiz ecoava pelas paredes. Höppner permaneceu em silêncio, vestindo roupas civis largas e sem cinto. Não havia caminho de volta. O destino de um dos generais mais brilhantes da Alemanha estava selado por um laço de arame de piano. Assim, terminou a carreira de Erich Höppner. 14 de setembro de 1886. Erich Höppner nasceu em Frankfurt an der Oder, uma cidade marcada pela fronteira entre a Alemanha e a Polônia. 4 anos depois, sua família se mudou para Berlim. O jovem Erich foi matriculado no Kaiserin Augusta Gymnasium. Por que essa escola era importante? O motivo era simples: o local era uma instituição de elite, reservada exclusivamente para os filhos da classe alta e intelectual alemã. Höppner crescia cercado pelo privilégio. Em 1910, Höppner se casou com Irma Gebauer. Ela era filha de um industrial de sucesso. Dessa união nasceram 2 filhos. No futuro, as crianças pagariam um preço alto pelas decisões do pai. Höppner queria o topo da hierarquia militar. Em 1913, ele ingressou na Escola de Guerra da Prússia, em Berlim. Era a academia mais prestigiada de todo o Império Alemão. 28 de julho de 1914. A Primeira Guerra Mundial começou. Höppner foi enviado para a frente ocidental como comandante de companhia. No campo de batalha, o som das explosões era constante. Ele provou seu valor rapidamente. Foi promovido ao posto de capitão de cavalaria. 11 de novembro de 1918. As armas silenciaram. No peito de Höppner brilhavam a cruz de ferro de primeira e segunda classe. Eram símbolos de serviço em um conflito que deixou milhões de mortos. À primeira vista, o Império Alemão tinha acabado. Mas na prática, a carreira de Höppner estava apenas começando. A República de Weimar surgiu após a derrota. Höppner permaneceu no Reichswehr. O Tratado de Versalhes limitou o exército alemão a apenas 100.000 homens. Para oficiais como ele, isso significava uma força reduzida, mas oportunidades maiores de promoção para quem ficasse. 1933. Adolf Hitler e o Partido Nazista tomaram o poder. A estrutura militar da Alemanha iniciou uma transformação radical. Ouve-se o som de botas marchando e fábricas produzindo tanques. Em 1936, Höppner já ocupava o posto de general-major. 2 anos depois, ele assumiu o comando da 1ª Divisão Ligeira. Era uma unidade blindada experimental. Não havia caminho de volta. Essa unidade se tornaria o núcleo das futuras divisões Panzer, as forças que esmagariam a Europa nos anos seguintes. O exército estava pronto. 1938. O ano começou com terremotos políticos que sacudiram o comando militar alemão. O primeiro golpe veio de cima. O ministro da Guerra, Werner von Blomberg, foi forçado a renunciar. O motivo foi um escândalo sexual. Ele se casou com uma ex-prostituta e sua credibilidade evaporou em dias. Por que o exército aceitou isso? A honra militar era o pretexto, mas o plano era mais profundo. Pouco depois, o comandante-chefe do exército, Werner von Fritsch, também caiu. O regime nazista fabricou acusações falsas de homossexualidade contra ele.
Foi uma manobra de eliminação. Hitler explorou esse caos com precisão. Ele não apenas substituiu os demitidos, ele escolheu homens cuja lealdade pessoal era maior que o julgamento militar. Nesse momento, o ditador assumiu o controle direto de todas as forças armadas. Não restavam mais freios para o seu poder. Erich Hoppner observava tudo. À primeira vista, Hoppner era um oficial disciplinado, mas na prática, ele sentia um alarme crescente. Ele viu a competência técnica ser trocada pela obediência cega ao partido. A crise dos Sudetos na Tchecoslováquia foi o estopim. Hoppner decidiu agir e se juntou à conspiração de Oster. O objetivo era direto: derrubar Hitler. O gatilho seria uma ordem de ataque contra a Tchecoslováquia. O general-major Hans Oster e outros conservadores de alta patente lideravam o grupo. Eles tinham uma certeza absoluta: Hitler estava empurrando-a para a Alemanha para uma guerra impossível de vencer. O papel de Hoppner era o mais crítico da operação. Ele deveria liderar a primeira divisão leve em direção a Berlim. A missão era tomar pontos estratégicos da capital das mãos da SS. As armas estavam carregadas, mas o plano desmoronou em 30 de setembro de 1938. O motivo da falha? A diplomacia externa. O primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e o francês Édouard Daladier escolheram o apaziguamento. Eles assinaram o Acordo de Munique. A Tchecoslováquia foi entregue a Hitler sem que um único tiro fosse disparado. Os conspiradores perderam a justificativa para o golpe. A história não parou. Em março de 1939, Hoppner comandou suas forças Panzer na invasão das terras tchecas. Um mês depois, ele recebeu uma promoção. Tornou-se general de cavalaria. O mundo estava prestes a explodir. No quadro, tanques alemães cruzando a fronteira polonesa. 1º de setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente. Antes do ataque, o discurso de Hoppner para as tropas foi violento. Ele não pediu apenas vitória, ele exigiu a aniquilação impiedosa do inimigo. Ouve-se o barulho dos motores e das lagartas de metal. Durante a invasão da Polônia, o 16º Corpo de Exército de Hoppner avançou com velocidade brutal. Eles percorreram 230 quilômetros em apenas 3 dias. Não havia mais volta. O militar que conspirou contra o regime agora era sua ferramenta mais afiada. Setembro de 1939. Erich Hoppner levou apenas uma semana para alcançar Varsóvia com o 10º Exército. A eficiência foi devastadora. Em outubro, ele recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. 10 de maio de 1940. A Alemanha iniciou a invasão da França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. O colapso foi total. Em 6 semanas, as nações caíram no que ficou conhecido como a Batalha da França. O corpo de exército de Hoppner integrou o 6º Exército. Ele liderou os ataques contra Liège, Dunkerque e Dijon. Por que a tensão cresceu entre os oficiais? A resposta estava na chegada da Waffen-SS. Em maio, a divisão SS Totenkopf foi anexada ao 16º Corpo de Hoppner. O conflito foi imediato. A Totenkopf era a divisão cabeça de morte, uma unidade de elite da Waffen-SS, conhecida pela brutalidade extrema e crimes de guerra. Durante a Batalha de Dunkerque, relatórios chegaram até Hoppner. Soldados da SS estavam maltratando prisioneiros de guerra. 24 de maio. Hoppner emitiu uma ordem direta. Qualquer soldado flagrado abusando de prisioneiros enfrentaria uma corte marcial imediata. Ele não tolerava a desordem. 3 dias depois, o pior aconteceu. Soldados da Totenkopf executaram quase 100 prisioneiros britânicos que já haviam se rendido. Foi o massacre de Le Paradis. O sangue no campo confirmava a barbárie. Ao saber do crime, Hoppner reagiu. Ele exigiu uma investigação formal. Ele foi além e pediu a demissão imediata do comandante da divisão SS, Theodor Eicke. Mas Eicke tinha proteção. Ele se defendeu diretamente com o chefe da SS, Heinrich Himmler. Alegou que os britânicos usavam munição ilegal para justificar o massacre. À primeira vista, a justiça parecia possível, mas na prática, a impunidade venceu. Eicke e sua divisão não sofreram qualquer punição. O caso foi arquivado e enterrado pelos altos escalões nazistas. Hoppner nunca se filiou ao partido nazista. Ele passou a desprezar Eicke abertamente. Chamava o comandante da SS de açougueiro. O motivo era claro: o desrespeito total de Eicke pela vida humana e pelas regras militares.
O desprezo de Hoepner pela Waffen-SS tornou-se absoluto. Julho de 1940. Após a queda da França, Hoepner foi promovido a coronel-general. O alto comando alemão já tinha um novo alvo. Começou o planejamento da Operação Barbarossa. Era o código secreto para a invasão da União Soviética. Hoepner recebeu uma missão de alto nível. Ele foi escolhido para liderar o 4º Grupo Panzer. O objetivo era avançar rapidamente em direção a Leningrado. Ele operaria como parte do Grupo de Exércitos Norte, sob o comando do Marechal de Campo Wilhelm von Leb. Os tanques estavam prontos. A maior invasão da história estava prestes a começar. Não havia caminho de volta. Wilhelm von Leb. Em maio de 1941, Erich Hoepner emitiu uma diretriz brutal para suas tropas. A mensagem era clara. A guerra contra a Rússia era uma fase essencial na luta existencial do povo alemão. Por que esse conflito era diferente de todos os outros? Hoepner explicou em seus documentos. Era o embate secular entre germânicos e eslavos, a defesa da cultura europeia contra a inundação asiática de Moscou, a repressão total ao bolchevismo judeu. Essa luta não buscava apenas a vitória militar. O objetivo final era a destruição completa da Rússia atual. O comando exigia uma dureza sem precedentes. Cada ação de combate deveria ser guiada por uma vontade de ferro. O foco era a aniquilação impiedosa e total do inimigo. 22 de junho de 1941. Era domingo quando a Operação Barbarossa começou. 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira. Eles não estavam sozinhos. Tropas da Finlândia, Romênia, Hungria, Itália, Eslováquia e Croácia reforçaram o avanço. A força de invasão colidiu contra o território soviético. O avanço foi rápido. Em poucas semanas, as divisões alemãs conquistaram a Letônia, a Lituânia e a Estônia. O 4º Grupo Panzer de Hoepner foi o protagonista. Eles eram a ponta de lança nos estados bálticos para o ataque contra Leningrado. A campanha começou com vitórias estratégicas. Os alemães garantiram pontes vitais sobre o rio Dvina, no norte da Letônia. Os tanques não paravam. Em julho de 1941, Hoepner mudou o tom das ordens. Ele instruiu seus soldados a tratarem as populações leais com justiça. Mas havia uma condição cínica. No relatório, nota-se a instrução. Qualquer ato individual de sabotagem deveria ser creditado apenas a comunistas e judeus. A repressão era sistemática. Assim como todas as unidades na frente oriental, o Grupo Panzer de Hoepner executou a ordem dos comissários. O comando exigia a execução imediata de oficiais políticos do Exército Vermelho capturados. Não houve julgamentos, não houve respeito às leis internacionais de guerra. O destino dos oficiais era o fuzilamento no local da captura. Assim começou o extermínio sistemático no leste. 2 de julho de 1941. Nesse dia, as execuções começaram. O 4º Grupo Panzer iniciou uma limpeza sistemática nos territórios ocupados. Entre os dias 2 e 8 de julho, 101 comissários do Exército Vermelho foram fuzilados. Os números subiram rápido. Em 19 de julho, o relatório oficial já registrava 172 execuções sumárias. Não eram apenas mortes, era o cumprimento das ordens ideológicas de Hitler no leste. Por que a ofensiva travou na Estônia? O plano era cercar Leningrado. No final de julho, as divisões de Hoepner ocupavam posições estratégicas ao sul e leste de Narva. Mas havia um problema técnico. O 4º Grupo Panzer não tinha força suficiente para uma vitória decisiva. Faltavam homens e combustível para romper as defesas soviéticas. 29 de agosto. O Marechal de Campo von Leb mudou a estratégia. Ele ordenou o bloqueio total de Leningrado. A aposta alemã era simples. A fome forçaria a rendição ou a fuga dos soviéticos, mas o destino de Hoepner mudou em setembro. Ele e seus blindados foram transferidos para o Grupo de Exércitos Centro. O objetivo agora era o coração da União Soviética. Hoepner preparava suas colunas para a Operação Tufão. O alvo era Moscou. O ataque começou com precisão alemã. No início de outubro, os tanques cercaram a cidade de Vyazma. No mapa, a situação era clara. As linhas de suprimento russas foram cortadas. As comunicações soviéticas entraram em colapso. À primeira vista, a vitória era total. Mas na prática, o comando alemão hesitou. O Marechal de Campo von Klug ordenou uma parada obrigatória. Ele queria consolidar as forças antes de seguir adiante. A decisão gerou uma crise interna. Hoepner ficou furioso.
O clima entre o general e seu superior tornou-se hostil. Hübner acreditava que seus tanques podiam fazer as duas coisas ao mesmo tempo: esmagar os soviéticos cercados e manter o avanço sobre Moscou. Para ele, parar o ataque era entregar o momento psicológico da guerra ao inimigo. 7 de outubro. A primeira neve caiu sobre a Rússia. O fenômeno durou pouco, mas o efeito foi devastador. O gelo derreteu e transformou o solo em uma lama escorregadia. O movimento dos blindados caiu para quase zero. Enquanto os alemães patinavam, o Exército Vermelho ganhava tempo para recuar e se reorganizar. 14 de outubro. O cerco de Vyazma foi finalmente liquidado. Outras unidades alemãs tentaram retomar o ritmo, mas o clima piorou. As chuvas pesadas trouxeram a Rasputitsa, a temporada de lama profunda. A filmagem da época registra veículos atolados até os eixos, estradas transformadas em rios de barro. O desgaste mecânico foi brutal e as peças de reposição não chegavam. Hübner forçou o avanço o máximo que pôde. Ele chegou a apenas 30 quilômetros de Moscou. Era possível ver as torres do Kremlin através dos binóculos, mas no início de novembro, o limite foi atingido. As tropas estavam exaustas, o frio era insuportável e as máquinas pararam de funcionar. Não havia mais caminho de volta. Assim terminou o fôlego da Blitzkrieg alemã.